Convido a que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, de número 14. No versículo de número 33. Vamos colocar em pé? Só para você descansar um pouquinho aí da cadeira. E também em reverência à leitura da palavra. Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor, é a leitura da tua palavra e pedimos a ação da mesma pelo teu Espírito aqui nesse ambiente, sobre cada um de nós, sobre cada família. Que tu nos impactes com essa verdade e que no evangelho que nós resolvemos seguir, tenhamos esse ingrediente poderoso para que no final das contas não sejamos encontrados desapercebidos, desavisados quanto àquilo que tu colocas para cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. O que temos aqui pela percepção de Lucas? Eu sempre tenho dito que Lucas é um autor mais detalhado das coisas. Ele era médico, com certeza com a sua mente, com as faculdades mais exercidas. Logo, por ter essa faculdade, essa inteligência, essa capacidade, ele conseguia perceber mais coisas. E com isso ele detalha mais do que os outros evangelistas do Novo Testamento. E aqui ele vai discorrer uma questão do evangelho. Nós sabemos que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, no Senhor, crê. Nós sabemos que o evangelho é a boa nova de salvação. É a nova notícia. E também nós sabemos que o evangelho, ele requer de nós uma atitude para que de fato, de verdade, sigamos a Jesus. Não tem como seguir a Jesus sem previamente exercitarmos a renúncia. E a renúncia é algo que está dentro do evangelho. O verso 33 nos diz justamente isso. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso se repete no versículo 27 aí. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 26 também diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Por 3 vezes o Senhor diz que não pode ser meu discípulo. E a gente geralmente não coloca isso na conta quando vamos servir ao Senhor.
Geralmente nós não mergulhamos nesse entendimento e às vezes nos iludimos por acharmos que estamos seguindo a Jesus e de fato não estamos seguindo. Porque para seguir a Jesus eu tenho que renunciar. Então esse é um assunto muito importante a ser pensado. Esse é um assunto que não dá para passar batido da nossa vida. Esse assunto tem implicações tremendas. E com esse tema, o Evangelho requer renúncia, nós iremos percorrer a história de 4 personagens e ao fim estaremos concluindo a nossa reflexão aqui à noite. O primeiro personagem que eu gostaria de citar com os irmãos está em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16, é aquela história do jovem rico. 19, 16. Encontraram aí? Olha como é esse jovem. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre. Então ele tem uma fala religiosa. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, ele cita Jesus como mestre, então ele coloca Jesus no lugar de ser respeitado. E ele está preocupado com a sua salvação. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Esse assunto estava brigando dentro dele. E aí o Senhor pergunta para ele: sabes os mandamentos? Aí ele fala que tem seguido os mandamentos desde jovem, desde muito cedo. Então era alguém familiarizado com o ambiente de culto. Era alguém familiarizado com o ensino da palavra de Deus. Era alguém que foi despertado por esse ambiente quanto à sua salvação. E o Senhor pergunta: sabe os mandamentos? Sei, está tudo em dia. Aí o Senhor olha para ele, em outro lugar diz: o Senhor olha e o amou, e pergunta, e pontua: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O que é que esse jovem tinha para renunciar? Veja, ele era membro de igreja, preocupado com a vida espiritual. Como você é preocupado com a sua vida espiritual. Mas ele tinha uma sombra, uma dúvida, pois ele queria ter convicção da sua salvação, que é o assunto mais importante da vida do ser humano. E o Senhor toca naquilo que ele precisa renunciar. E o que é que esse jovem precisava renunciar? Deixa a criança ser criança, não se preocupe. Ele era rico? Sim ou não? Era rico. O Senhor diz para ele: vai, vende, dá aos pobres. Então qual era o assunto que ele tinha que renunciar? Alguém vai dizer, na superfície da abordagem, que era ele se desvencilhar dos bens.
Mas o Senhor não estava tratando dos bens. O Senhor estava tratando do coração dividido desse jovem. Veja, era um jovem que tinha bens e era um jovem que queria ter vida com Deus. Aí o Senhor fala para ele: renuncia a esse coração dividido. Essa palavra, ela ecoa até nós hoje, porque nós acabamos por convidar a certas coisas que a Bíblia vai chamar de ídolos, e começamos a departamentalizar o nosso coração em altares a ídolos, em situações, e entre os altares, um altar para Jesus. E Jesus está dizendo que ele não está para ser colocado como outros dentro do teu coração. Uns querem colocar o coração para ser dividido porque gosta de uma coisa, gosta de uma casa, gosta da esposa, e às vezes coloca a esposa acima de Jesus. Coloca os filhos acima de Jesus. Se você tivesse um lugar de Abraão, enquanto Deus falou assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, que chama-se Riso, e apresenta para ele lá no monte que eu vou te mostrar. Se você tem o filho no lugar de Jesus, ou competindo com Jesus no seu coração, você sairia dando faniquito e fazendo pirraça. Quando você faz pirraça, quando você faz faniquito, essa coisa que te contraria e que está sendo mexida em você é um ídolo no teu coração. Talvez aí se responda por que é que espiritualmente você não avança. Mas o Evangelho de Jesus chega até nós e requer de nós renúncia. Renuncie o coração dividido. Você tem vários amores no seu coração, muitas vezes. Tem gente crente que pensa assim: bem, eu gosto tanto de carnaval, eu gosto tanto de Jesus. Como o carnaval são só 4 dias, eu faço o seguinte: eu vou para o carnaval, curto bastante, depois eu peço perdão para Deus. Tudo pré-programado. E aí você depois pede perdão para Deus e está tudo resolvido, mas você não renuncia isso. Pois quando chega no ano seguinte, o desejo e a vontade continuam latente no teu coração. Você quer ir de novo. Será que cabe aí aquela fala no Apocalipse: a porca lavada que volta para o lamaçal? Será que cabe isso aí? O cão que volta ao vômito, ao seu vômito. Será que cabe isso aí? Se você se deixa levar, se você se deixa ser atraído, se você cultiva no coração essas paixões e depois tenta negociar com Jesus, explorando a misericórdia, o perdão de Jesus indevidamente, é porque você precisa renunciar esse seu coração dividido. Ou você nunca leu na palavra que diz assim, que o Senhor nos fez propriedade exclusiva dele. Ser propriedade exclusiva de Deus é ser para Deus. Como é que iremos correr a carreira que nos está proposta
se carregamos pesos dos nossos amores e paixões. Já viu aquele crente? Geralmente acontece com recém-convertido. Começa a soar o som da bateria, do batuque da escola de samba, e ele já vai balançando o pezinho assim, ó. É necessário renunciar, mesmo. E parar de dar atestado para Deus de um Deus bonachão. Deus é amor, Deus é fogo consumidor. E o Evangelho exige que você renuncie esse coração dividido. Esse era o problema do jovem. O problema do jovem não era a riqueza. Porque se fosse a riqueza, toda a palavra quanto à riqueza estaria afetada a nós. Como se Deus não tivesse crentes para serem ricos e com a sua riqueza abençoar a obra de Deus. Deus faz o rico, Deus faz o pobre. O problema aqui é um coração dividido. Em segundo lugar, o segundo personagem é o personagem Pedro, que eu quero que você leia comigo lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. Pedro tinha um mercado de pesca, ele era um comerciante, um empresário. E depois daquela pesca maravilhosa, coisa que talvez nunca havia acontecido com ele, os barcos cheios de peixe, as redes forçadas e que não se arrebentavam, depois de ele ter trazido os barcos para a areia, o Senhor diz para ele: doravante será pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro teve a felicidade de deixar tudo e seguir Jesus. O que temos aqui, Pedro, ele não aniquilou a sua profissão. Ele era pescador. E há algumas qualidades que o pescador tem. Quem gosta de pescar aí, levanta a mão. Baixa aí. Quem não gosta de pescar? Gente, um monte de gente não gosta de pescar. Por que você não gosta de pescar? Por quê? Você vai lá no bazar, compra a linha, o anzol, o murinete, compra isca, compra o camarão que você queria ter comido. Você usa para alimentar o peixe. Põe lá no anzol, joga na água e parece que só o seu anzol não é visitado pelos peixes. Nisso você está sendo treinado a ter paciência, a ter esperança. Você botou na cabeça: eu não vou voltar para casa sem peixe. Vou pegar alguma coisa aqui. E você está tão obstinado com isso, se não pescar um peixe, você vai passar no mercado, comprar 2 quilos de peixe, levar para casa e todo mundo vai achar que você pescou aquilo tudo. De tão obstinado você é com a pescaria. O Senhor não tira a capacidade, as coisas da pescaria de Pedro, o pescador. O Senhor disse: doravante serás pescador de homens. De homens. Então Pedro teve que se readaptar à missão. Pedro já tinha uma capacidade para pescar.
E essa capacidade foi direcionada para pregar o evangelho. Houve uma renúncia, de certo modo, abriu mão do seu mercado, abriu mão do seu empreendedorismo, abriu mão do dinheiro que de lá saía e aplicou tudo o que tinha, e o que ele tinha foi dado por Deus para ganhar almas para Jesus. Ele renunciou isso, que teve que ser uma readaptação. Quantos de nós precisamos readaptar as nossas profissões, as nossas funções? Você é professor de português, de matemática, de ciência. Você recebeu uma capacidade para lecionar. Será que Deus não está querendo que você utilize essa capacidade para o evangelho? Será que o Senhor não está querendo que você amplie os seus horizontes nesse segmento? A você que é chefe numa empresa, o chefe requer a ele respeito. É olhado como pelos seus subalternos. Então ele tem um poder de influência. Por que não readaptar essa capacidade e condição que Deus te deu para nela falar de Jesus? Não fazer isso é não renunciar. E o evangelho exige renúncia de nós. Readaptar as coisas. Eu, quando penso em fazer pão, eu penso em tanta coisa no evangelho. Essa semana eu tive uma demonstração com um mestre da Itália, e ele, às 10 horas, ore 13 horas, ore 15 horas, ore 17 horas, ore 22 horas. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, olha aí Jesus falando. A receita Pandoro para você orar. Você se colocar para Deus. É olhar tudo que chega a você pela perspectiva readaptada ao evangelho. É fazer pão e readaptar a confecção de pão para dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É readaptar a sua profissão, readaptar a sua função, readaptar a sua capacidade para o evangelho. Porque se você não readapta isso ao evangelho, você não pode ser discípulo do Senhor. Porque se no seu trabalho, na sua empresa, no seu serviço, visa apenas ganhar dinheiro, você não pode servir ao Senhor. Você tem que pegar isso que Deus te deu, pedir a Ele criatividade e aquilo ser para a glória de Deus. Isto é exigido de cada um crente. Quarto lugar, Mateus, capítulo 9, versículo 9. É a história da chamada de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Coletoria aqui é impostos. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu.
Esse Mateus era cobrador de impostos. O que é que ele renunciou? Ele renunciou o emprego público. Ele renunciou o que, gente? Ele renunciou a vida confortável à custa de ilícitos. Vem, se levanta e sai, deixando para trás a luxúria com base nos ilícitos. É um absurdo encontrarmos crentes que procuram ter uma vida confortável, e não é pecado ter uma vida confortável, contando que essa vida não seja um ídolo no teu coração e também não seja essa vida confortável à custa de ilícitos. Será que tem crente agiota? Que empresta com usura? O que é usura? Vou te emprestar 5.000 reais. A cada mês aumenta mais 20%. Vira uma bola de neve. Aí se você não pagar, o agiota, ele também tem na sua natureza a forma delicada de cobrar. Qual é a forma delicada de cobrar? Ele manda uma mensagem para você: fulano, amanhã vem sim. E aí você não atende, depois ele fala assim, ele fica de manhã cedinho na porta da tua casa, esperando você sair para te fazer uma abordagem. Claro que ele não vai sozinho. Ele vai com alguém com uma camisa por cima da calça, com um volume assim, quase que não dá pra fazer na minha camisa, né? Com um volume assim de baixo, mostrando para você que tá trepado, como diz o outro. Será que tem crente que presta-se a esse papel? Que empresta e cobra igual bandido? Que empresta e empresta com juros abusivos? Eu acho que tem crente que faz isso. Ainda fala assim, não, quero ajudar os irmãos, entendeu? A sair do sufoco. Você está botando no pescoço do irmão uma corda. E vai requerer o pagamento debaixo de ameaça. Aí é difícil. Gente que compra uma coisa para revender. Esse celular eu comprei por 500 reais. Aí vai vendê-lo, vende por 2.000. Não passa na tua cabeça que isso aqui não é usura, não? Isto é um enriquecimento que vai promover uma vida confortável a você à custa de ilícitos. Crente é transformado numa pessoa justa para práticas justas. Se você quer seguir Jesus, você terá que renunciar a isso. Não é renunciar à vida confortável. É renunciar o meio da vida confortável. Não é desse jeito. Quinto lugar é o Eliseu. Abra lá no primeiro livro dos Reis.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante deles. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a minha mãe, o meu pai e a minha mãe. Então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois sabes o que fiz contigo. Verso 21. Voltou Eliseu de seguir Elias. Tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Aqui é uma história interessantíssima. Deus chamou Eliseu para ser sucessor de Elias. E Eliseu, vendo que o chamado de Deus é abrasador, ele pensou: dá para eu lá em casa dar um beijinho papai e mamãe? Mostra o lado afetuoso de Eliseu. Bonito isso. Elias falou: vai lá dar um beijinho no seu papai e na sua mamãe. E foi. Era de uma família abastada, rica, tinha plantações, tinha arado, bois, várias coisas. E Eliseu, já esperto, porque seguir ao profeta, seguir ao Senhor, não se faz isso sem ter o cuidado com o retorno. E Eliseu vai lá, pega os bois que cabia a ele, imola os bois, faz uma churrascada, usando como carvão a carroça, os instrumentos que faziam o boi rasgar as terras, transforma tudo em fogo e assa e convida a população para comer, para festejar, para se alegrar, para inaugurar um novo tempo na vida dele. Mas também para aniquilar as pontes que levam ao retorno. Porque Deus o havia chamado. E ele pensou assim: vai que eu no meio do caminho dei uma vacilada, eu não posso ter na minha mão a possibilidade de retorno. Porque o chamado que eu tenho no coração, ele é abrasador. Eu não posso, nesse navio, estar mais focado no bote. Ainda mais navio da tua chamada, que tem como capitão desse navio Jesus de Nazaré. Se a coisa não der certo nesse navio em que Jesus é o capitão, eu vou para o bombordo, me lanço lá no bote e me safo. Elias entendeu claramente que ele não poderia ter bote, que ele não poderia ter nada que o prendesse atrás, nem na sua mente, nem no seu coração, porque mente e coração de Eliseu estavam totalmente conectados ao chamado de Jesus. É aí que a gente encontra muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí que a gente encontra muita gente abandonando a caminhada do Senhor no meio do caminho. Aí que a gente encontra um monte de gente presa lá atrás. Como a mulher de Ló. O anjo desceu lá
na casa de Ló e disse: vamos sair daqui depressa, porque o Senhor Deus vai destruir a cidade. Corramos. O anjo agarrou na mão de Ló e sua família e foi tirando da cidade, dizendo: não olhes para trás. E não é que a mulher de Ló olhou para trás? O coração dela estava preso lá atrás. Talvez preso na vida que tinha social, com as suas amigas, nas suas compras de roupa de grife, lá. Talvez no chá da tarde com as amigas. Talvez no grupo da União Feminina, que eu estava agarrada lá atrás na questão social e não espiritual da União Feminina. Talvez ela estava presa, amarrada, acorrentada emocionalmente ao que deixou para trás. Quem quer ser discípulo de Jesus, renuncia esses vínculos, porque sabem que vão te atrapalhar na caminhada. E você pensa que isso não faz parte hoje da luta espiritual que temos em nosso coração, não? Lembra do povo de Israel? Saiu do Egito, quando passou o mar e a caminhada pelo deserto, o Senhor prometeu que iria alimentá-los, o Senhor prometeu que a roupa deles não iam se desgastar, eles tinham o maná todos os dias caindo do céu. O maná simbolizava o pão vivo. Enquanto caminhavam, Deus mandava a sua provisão. Deus mandava a sua provisão. Só que aquele povo estava acostumado com a cultura e o jeito egípcio. E eles lembraram, lá nós comíamos carne de graça, comíamos peixe de graça, o cardápio era surtido. Agora, só sobra para nós esse maná. Sem levar em conta que uma vida que renuncia a tudo está renunciando pelo pão vivo que desceu do céu. Maná. E a nossa luta com aquilo que fica para trás é que a gente fica pensando com a cabeça lá atrás enquanto o corpo está aqui. O Senhor não quer que a nossa mente, a nossa emoção fique lá atrás. Ele quer que a nossa mente, as nossas emoções estejam presentes hoje aqui na caminhada com Ele. Já reparou aquelas pessoas que dizem assim: ah, naquele tempo que era maravilhoso, ah, naquele tempo que era isso. São pessoas que pararam de viver no presente, de progredir nos presentes. Estão presas lá atrás, igual a mulher de Ló. Hoje é uma estátua, nada faz, é carregada, dá trabalho, porque preferiu ficar presa lá atrás. Querido, querida, a vida continuou. Não significa dizer que nós não devemos olhar para trás e ver o que de bom o Senhor fez. Mas o Senhor continua sendo bom hoje, amanhã. O que o Senhor te propõe é um caminho sobremodo excelente. O que o Senhor te propõe está além da sua caixinha. Aquele que serve e segue a Deus de verdade experimenta o maior projeto de vida que Deus tem para um ser humano. O
mas você quer ficar lá atrás, agarrado lá atrás. É necessário quebrarmos as placas do retorno. É necessário quebrarmos as pontes do retorno. A conexão com aquilo que já passou, que me impedia de ter uma vida e vida com abundância hoje, amanhã e sempre. O Evangelho do Senhor Jesus requer renúncia. O que é que você tem para renunciar? O que é que você tem para renunciar? Eu quero acreditar que você tem no seu coração um fogo, um calor por seguir a Jesus. Mas também a possibilidade de você ter ainda coisas que você precisa renunciar para continuar servindo a Jesus. O que é isso que você tem aí no seu coração? É uma saudade que te congela no meio do caminho de algo que ficou para trás. Você faz tudo para ter uma vida confortável para você e sua família, mas vê aí se é com base em ilícitos. O que você faz da capacidade profissional, técnica, de vida, você vai readaptar essas coisas para o Evangelho? Ou você vai ter isso apenas como fonte da sua renda? O Senhor falou para sermos sal da terra e luz do mundo. Talvez a sua casa precise ser encarada como campo missionário. Talvez no seu emprego você precise encarar esse teu trabalho como um campo missionário. Talvez essa faculdade que você faz, esse curso que você faz, precisa ser encarado por você como o seu campo missionário. As almas estão sedentas. Pessoas não têm orientação espiritual. Deus te colocou lá para você ser a seta de Deus, a placa de Deus, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Talvez você tenha que renunciar esse seu coração dividido, cheio de amores, cheios de amantes. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de desagradar um e agradar o outro, ou vice-versa. Não se esqueça, Jesus se fez exclusivo para nós, a fim de que cada um de nós fôssemos exclusivo para Ele. Então não divida o teu coração. Jesus nos basta.